Te louvamos, te agradecemos, Pai amado Deus, porque o Senhor, Pai amado Deus, até aqui, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Até aqui, o Senhor tem, amado Deus, abençoado nossas vidas, Pai. E representando aqui o amor do Senhor, Pai, estamos aqui entregando dízimos e oferta na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Muito bom. Pode sentar. Nós temos aqui visitantes nessa noite. Gostaria de apresentar a família do Felipe, a Rose. Vocês podem dar um tchauzinho aí, pessoal. Aí, louvado seja o Senhor Jesus. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Eles nos procuraram através do Instagram, querendo saber aonde seria o AME, né? E aí a gente passou o contato. Coincidentemente era no meu AME. E aí eles puderam estar junto com a gente no momento gostoso do AME. E já vieram na igreja e nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Camilinha, muito bom ter você aqui de volta, amém? Dá um tchauzinho para o pessoal te ver, uma salva de palmas ao Senhor. Ela falou, pastor, o senhor não tinha cabelo branco quando eu... E era mais magrinho também. Falei, glória a Deus, que bom que você lembrou de alguma coisa do meu rosto, né? Glória a Deus, né? Eu queria também apresentar Lívia Martins. A Lívia está aí. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Luiz Cláudio, né? Juntamente com a sua família. Amém? Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Espero que o Senhor Jesus fale, né? Tremendamente ao coração de vocês, que vocês se sintam à vontade, todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Nós temos um pedido de oração. Wagner Bernardes, um problema na vista. De quem é? Seu irmão? Ele mora em São Paulo. Amém. Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor porque nós cremos no Teu poder, cremos, Deus, nas Tuas manifestações, Senhor. Pedimos, Senhor, agora sobre a vida do Wagner, Senhor Jesus, irmão da dona Rose. Ele está lá em São Paulo, fez alguns exames, Senhor Jesus, e nós Te pedimos, Deus, que o Senhor visite ele, que os exames possam apontar, Senhor Jesus, a causa, a solução, que o Senhor venha dar direção. E o pedido do Senhor do nosso coração, que ele seja curado. Que ele seja curado, que ele possa ser tocado, que ele possa ter uma experiência. E que Deus fique relatado, Senhor, que foi a manifestação da glória do Senhor sobre a vida do Wagner. Nós oramos aqui como igreja do Senhor e nós Te pedimos em nome de Jesus, que seja liberada a cura sobre a vida dele. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, começamos já fevereiro, hein? Eu falei, nós vamos terminar a série de ministrações, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, dentro do mês de janeiro, mas hoje já é dia 1, né? Então nós vamos ministrar hoje o último, né, a última pregação da série. E esse mês, né, na próxima quinta-feira, nós já iniciaremos uma nova série de ministrações ao coração de vocês. Amém? Manu, qual é o tema? Evangelho inegociável. A partir da semana que vem, tá bom? Para vocês, nós estaremos ministrando aí. Glória a Deus. Bom, irmãos, então, essa série nós falamos sobre os fundamentos, né, de onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. Depois, na outra semana, a gente falou sobre Marta e Maria, um exemplo de louvor, um exemplo de adoração.
Depois nós falamos da oferta da viúva, amém? Quem acompanhou todas as quintas? Glória a Deus, foi uma benção, né, irmãos? E hoje nós vamos falar, quando nós falamos de adoração, nós temos que falar de um homem, e esse homem é Davi, amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua... Estão comigo aqui? Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê o quê? O homem vê a aparência, mas o Senhor sonda o... Por que Deus falou isso? Porque no coração de Samuel, você vê no versículo anterior, ele viu Eliabe, um homem forte, e na cabeça de Samuel ele já disse: está ali o homem que eu vou ungir, está ali um homem grande, um homem vistoso, um homem de guerra, um homem preparado. E Deus, no momento que sondou o coração de Samuel, alertou, dizendo tudo isso aqui: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Tá. Davi era bonito? Davi era grandão? Davi era perfeito? Não tinha pecado em Davi? A família de Davi? Sensacional? Que características são essas que Deus viu em Davi para dizer que ele é um homem segundo o coração dele? Porque quando nós vemos as Escrituras, existem muitos relatos de situações bem complicadas. E hoje nós queremos mostrar aqui algumas características que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Então eu peço aos irmãos que vocês abrem 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 1. Aqui a gente já começa a ver um probleminha. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Gente, era um gatinho, né? Você imagina você numa situação dessa aqui? Era como uma filha para ele. Era uma pet a cordeirinha, né? Uma pet. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes
o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: olha, não julgueis, para não serem julgados, porque com o mesmo peso que você julga, você será julgado. E aí Natã olhou para ele e disse o quê? Você é esse homem. Disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e os livrei das mãos de Saul. Dê-lhe casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Na verdade é uma pergunta: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, o que ele falou? Pequei contra o Senhor. Uma das grandes características que Davi tinha era reconhecer os seus erros. Qual é? Já ouviram falar sobre natureza adâmica? Já viram? Falar sobre natureza adâmica. O que é a natureza adâmica? É a capacidade da pessoa de colocar a culpa no outro. Quando sai alguma coisa de errado, a nossa mente tem como colocar a culpa em alguém. Não é assim? Tem como a gente... A toalha está em cima da cama. E esse espaço de tempo a gente... Será que não foi alguém, não foi outro? E esse copo aqui na sala? A gente fica pensando... Às vezes o nosso coração no trabalho, no serviço, nas atividades do dia a dia, acidente, bateu na traseira. Ah, mas você brecou de uma vez. Mas o que a lei de trânsito diz? Que você precisa ter um certo espaço de distância, de segurança, para que se houver uma frenagem, você tenha espaço para frear, não é assim? Você bateu na traseira, você está errado. Não adianta chorar. Ah, mas freou de uma vez. O farol estava amarelo, de vez de dia, freou. Aí eu... Davi não era assim. Por mais grave, foi vergonhoso, porque Natã foi na lata. Ainda deu uma isquinha para ele pescar, e ele foi. Esse homem tem que ser condenado. E quando Natã olhou para ele e falou: você é este homem, e decretou a sentença dele, ele simplesmente reconheceu o seu pecado e pediu perdão. Ele reconheceu os seus erros. Ele reconheceu os seus erros. Quantas vezes recebemos bênção e não reconhecemos pecado? Quantas vezes a gente quer que Deus olhe para a gente e fale: olha, desconsidera isso, mas eu quero essa bênção. Não, mas isso deixa para depois, eu preciso da bênção. Mas você precisa se consertar. Não, depois eu peço perdão, eu quero a bênção. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós primeiramente não reconhecemos as nossas falhas, as nossas iniquidades.
1 Samuel, volta um pouquinho, capítulo 16, versículo 23, vamos falar aqui de uma outra característica do nosso irmão Davi. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 23, sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Davi, ele colocava o seu dom de serviço à disposição da igreja. Qual o seu dom? Qual é o seu talento? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem colocado na prática? Irmãos, o culto dos fortes não foi pastor que pregou, não. Foi um dos membros, dos facilitadores dos fortes. E foi uma bênção. Quando nós colocamos o nosso serviço, o nosso dom, aquilo que o Senhor Jesus entregou a nós, à disposição do reino, nós somos usados pelo Senhor. Usados pelo Senhor. O que nós estamos fazendo com as nossas habilidades? Ganhando dinheiro? Só ganhando dinheiro? Será que o Senhor Jesus não colocou esses dons e essas habilidades para, claro, nós temos a nossa renda, para nós termos a nossa profissão, e por que não servir ao Senhor com os nossos dons e talentos? Que ano de 2024 você saia dessa cadeira e coloque seus dons a serviço do reino, amém? Sei que muitos já fazem isso e isso nos alegra demais, mas eu sei que o Senhor tem talentos para cada vida que está aqui, amém? Abra a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 7, Salmo 7, Salmo não tem capítulo, Salmo 7, irmãos, o livro de Salmos, a grande sua maioria, são inspirações de Davi, e quando não era Davi, ele estava ali ajudando, apoiando, colaborando. Salmo 7, Salmo 34, 52, 54, 56, 57, 59 e o 142. Era simplesmente Davi clamando ao Senhor para fugir de Saul. São salmos de desespero, de lamento, de choro. E eu gostaria de ler o 7 com vocês, amém? Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Irmãos, vocês imaginam Saul atrás desse homem? Saul não estava de brincadeira. Existe uma passagem no livro de Samuel que Saul estava tranquilo do lado dele, de repente o Espírito se apoderou, ele catou a lança e Davi só deu tempo de abaixar e a lança fincou na parede. E Davi fugiu de novo. Davi teve chances de matar Saul? Teve, mas não fez. Porque ele estava obedecendo à vontade do mestre. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre.
Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. E aqui ele vai falando ao Senhor, e clamando ao Senhor, e pedindo ao Senhor. Ele está desesperado. Ele estava à beira da morte, a morte estava atrás dele, mas jamais demonstrou decair a sua fé. Independente da situação que ele estava, o coração dele sempre estava clamando ao alto, sempre clamando ao Senhor Jesus, Senhor o nosso Deus, sempre clamando, sempre buscando, sempre querendo uma direção do nosso Deus. Ele guardava o seu coração, ele teve várias oportunidades de fazer algo diferente, mas no seu coração ele queria obedecer a Deus, e ele clamava ao Senhor. Qual é o nosso ponto de clamarmos ao Senhor? Qual é o desespero que nós já tivemos em nossa vida, que nós na verdade queremos quebrar a nossa casa inteira, xingar um monte de gente, colocar a culpa num monte de gente, e esquecemos de clamar ao Senhor nosso Deus. Nós preferimos terceirizar a nossa culpa, terceirizar a nossa falha, terceirizar o nosso eu, terceirizar o nosso fracasso, de vez de ajoelhar ao Senhor: Senhor, me perdoa. Eu quero simplesmente, Senhor, te pedir perdão, e tem misericórdia de mim. Muitos lugares só existem pregações sobre bênçãos, mas irmãos, se nós não formos obedientes, não vai ter bênção. Mas se nós obedecemos ao Senhor, guardar os seus mandamentos, guardar os nossos caminhos, a palavra do Senhor diz que as bênçãos vão nos alcançar, em nome de Jesus. Então Davi aqui mostrava jamais decair a sua fé. Amém? Estão comigo? Então volta lá em 2 Samuel. No capítulo 6. Quantas vezes você já orou por alguém que estava com o coração agitado e ela se acalmou? Você já teve essa experiência? Já teve? Foi boa? Davi, quando o Espírito do Senhor se apoderava dele, ele com seu instrumento, ele fazia isso. E nós podemos utilizar a nossa boca. E você sabia que a sua boca, as suas cordas vocais, é o seu instrumento de adoração ao Senhor? Não sabia, né? Uma vez nós chegamos numa orquestra lá em Campinas, e eu estava com alguns do pessoal do louvor, e o que você toca? Ah, eu toco violão, eu toco bateria, e você? Ah, eu só canto. Aí ele: não, você não só canta, seu instrumento é a sua voz. Poderoso, irmãos. E nós podemos utilizar a nossa voz para adorar o Senhor, para abençoar vidas, para entoar louvores a Ele. Então 2 Samuel capítulo 6, versículo 5. Olha que intensidade, hein? Só o versículo 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Olha o versículo 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi.
Quando os carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas... Está comigo aí? Com todas as suas forças. O que é com todas as suas forças? Com toda a intensidade no seu coração. Não é assim? Com toda a força, ele está dizendo, com todo o movimento do seu corpo, com todo o gestual que ele podia fazer, ele estava celebrando a Deus com toda a intensidade. Ele não estava aqui. Ele estava pulando e dançando na presença do Senhor. Ele estava com todas as suas vestimentas, ele estava se vestindo o colete sacerdotal dele, mas com todas as suas forças perante o Senhor, ele dançava. Enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Não era só a música que Davi adorava, era a vida dele. Era a inclinação dele, ele não era meio termo, ele era intenso, ele era incisivo. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, o senhor transpira demais. É verdade, às vezes quando essa luz está muito branca, ela é quente, ela deixa a gente, hoje até que não. Mas tem dia que a gente transpira muito, porque a gente quer ser intenso na presença de Deus. Pastor, mas tem gente que é mais quieto. O Senhor sonda o coração de cada um, não estou aqui para julgar. Mas se você, no seu jeito de ser, você se entregar totalmente ao Senhor, a sua adoração será levada ao trono dos céus. É isso que é importante. Amém? Glória a Deus. E para a gente terminar, eu gostaria que vocês abrissem 1 Crônicas. Davi era um verdadeiro adorador. Capítulo 28. Versículo 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai, e sirva-o de todo o coração, e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Assim como Davi, nós podemos ser servos segundo o coração de Deus e entregar o nosso coração como oferta ao Senhor. Como oferta ao Senhor. Deus, Ele tem um plano para nós. Um plano maravilhoso que Ele já decretou, já está escrito. Nós somos exclusivos de Deus, amém? Pastor, o que é exclusivo? Você é único. Não existe outra pessoa como você. Só existe você nesse mundo. E existem algumas marcas que o Senhor Jesus deixou no nosso corpo para provar a autenticidade sua e que Ele, Cristo, pensou em você quando você nasceu. Olha a palma da sua mão aí. Pode olhar aí. Se tiver calo, glória a Deus. Tem umas digitais na ponta do seu dedo aí, não tem?
Às vezes uma está um pouquinho machucada, umas feridas, né? Mas não tem? Tem digitais aí? Às vezes com um pouco de alergia de detergente, que não pode ir com detergente, com sabão, mas está aí. Ninguém tem igual. Você é único. Pastor, só isso? Não. A íris do seu olho, não vou pedir para você olhar para a íris do seu olho não, fique tranquilo, tá? A íris do seu olho, só você que tem. Ninguém tem igual. Ninguém tem igual. Você quer saber outra coisa? A sua voz. Ninguém tem uma voz igual à sua. Aí você vai falar assim, nossa, que privilégio. A gente pode até imitar a sua voz, mas a sua voz ela é única. Ninguém tem igual à sua. Isso torna você exclusivo de Deus. E João 3,16 ele diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que entregou seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Uma vida eterna. Ter uma vida eterna não é que a gente não vai morrer, a gente vai morrer, amém? A gente vai morrer, um dia a gente vai morrer. Mas nós não temos medo da morte, amém? Porque nós sabemos o nosso destino. Aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus, têm a confiança de saber que quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele na glória. Todos serão salvos? Quem está no AME, está tendo estudo escatológico lá, sensacional, não perca. Se você não vai no AME, corre no AME perto da sua casa para você entender isso. Romanos 3,23 diz o quê? Que todos pecaram e estão o quê? Separados de Deus. Então, se todos pecaram, todos estão separados de Deus, então deu ruim para todo mundo. Eu vim para que tenham vida, vida e em abundância. E eis que estou à porta, Vini, sobe aqui comigo. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se você abrir a porta da sua casa, do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós então teremos comunhão. Então, se eu confesso Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro do meu coração e eu sou salvo em Cristo Jesus. Talvez seja a primeira vez que você vê uma igreja, mas Deus tem um plano para você. Deus nos conhece. E Deus tem uma nova história. E uma história escrita pela mão de Deus. Talvez o caminho que nos trouxe até aqui não seja um caminho tão fácil. Mas Deus, Ele se mostra companheiro. Ele se mostra fiel. Ele se mostra presente. Ele se mostra um abençoador. Ele se mostra um galardoador. Ele se mostra justo. Ele se mostra longânimo. Ele se mostra paciente. E talvez ainda você não tenha feito ainda essa entrega. Ou talvez você algum dia já fez, mas andou por outros caminhos. Eu queria que nós abaixássemos as nossas cabeças agora. O
O Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de verdades. E muitas vezes o mundo não é muito bom com a gente. O mundo nos condena, o mundo nos recrimina, o mundo nos exclui. O mundo traz situações que nos machucam, que nos torturam. Mas existe um homem que nasceu para nos salvar, que se fez carne em nosso lugar, que morreu na cruz, e o seu sangue derramado trouxe para nós redenção, trouxe salvação. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que não faz divisão com ninguém. Ele é único, Ele tem ciúmes de nós, e a luta dele todos os dias é que nós possamos olhar para Ele e reconhecer que Ele é Salvador. Nele estão todas as coisas. Antes do mundo existir, Ele já era Deus, e todas as coisas foram firmadas sob a planta dos seus pés. E através de Deus nós temos acesso ao seu Filho Jesus Cristo e à salvação. Eu quero te convidar nessa noite, se você não fez essa oração: pastor, eu entendi, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, onde você está, para que nós pudéssemos orar com você, e juntos descobrimos esse novo caminho que o Senhor Jesus tem para nós. Esse caminho de paz, esse caminho de conhecimento, de ler o Testamento e saber o que o Senhor tem guardado para nós. Pai, nessa noite eu reconheço que sou um pecador, mas eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor tem uma história para minha família, para mim, para minha casa. Eu reconheço que sou um pecador. Entra na minha casa agora, Senhor. Entra na minha vida. Começa, Senhor Jesus, trazer essas estruturas, Senhor Jesus, que são tão faladas, Senhor, mas eu quero viver todas elas. Eu reconheço nessa noite que o Senhor é Senhor e Salvador sobre minha vida, sobre minha casa, e que uma nova história começa a se cumprir hoje sobre minha vida. Pai, eu te recebo, Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador, Pai. Entra na minha casa, Senhor, muda a minha história, Senhor, porque, Senhor, os meus braços já estão cansados, Senhor. Eu estou cansado de correr, e parece que eu corro atrás do vento e nada alcanço. Mas, Senhor, existe uma promessa do Senhor, e eu quero ver essa promessa se realizar sobre minha casa, sobre minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. E aí eu peço que ao final do culto você venha falar comigo, porque a gente vai começar a delinear e a conhecer esse plano maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque todas as vezes que nós nos reunimos como igreja do Senhor, o Senhor se manifesta, Senhor Jesus, no meio dos louvores, no meio das orações, no meio, Senhor, de cada coração. Pai, como é bom te louvar, como é bom render graças ao Senhor, como é bom estar juntos como igreja e celebrar, Senhor Jesus, a tua vitória naquela cruz, Pai. Encha, Senhor, o nosso coração de esperança, Pai, de renovo. Pai, que nós possamos deitar, Senhor, em nossas camas e possamos sonhar os sonhos do Senhor, e nós possamos ter revelações da parte de Deus, e que nós possamos testemunhar, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, Senhor,
por nós, sobre nós e através de nós, Pai. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Pai. Leva teus filhos, Senhor, em paz e segurança para as suas casas, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, voltar em paz e segurança, e que a graça do Senhor Jesus, e a presença do Senhor, e a doce consolação dos santos, estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana.